Glória a Deus, né? Amém. Deixa eu só me localizar aqui como sempre. Ok. Deixa eu só me localizar aqui como sempre. Amém, amados. Já estamos aí. Sandra já está aí na parada. Glória a Deus por isso. Amém. Ah, o som tá tudo bem aí, né? Deixa eu só colocar aqui. Amém, amados. Vamos estar iniciando com uma oração, tá? Pai querido, nós queremos mais uma vez nos apresentar diante de Ti e nessa série de estudo no livro de Eclesiastes, nós pedimos a Tua graça, a Tua intervenção e a Tua sabedoria. Colocamos também, Senhor, os Teus filhos, membros da Casa Monte Hebron, principalmente aqueles que estão com gripes, resfriados, nós não sabemos ainda o que seja, mas que a Tua boa e poderosa mão esteja trazendo cura, livramento, Senhor, e acima de tudo, as Tuas misericórdias. Abençoa aqueles que estão em viagem, Senhor, esteja cobrindo. Abençoa o Guilherme e sua casa, Senhor, todo o projeto que o Senhor tem para a vida dele seja alinhado, trazido à existência, Senhor. Colocamos, enfim, ó Pai querido, cada filho teu, cada situação diante de Ti, porque cremos e sabemos que são através das nossas orações que podemos alcançar a vitória. Não no sentido de manipularmos a Ti, Senhor, mas no sentido de apresentarmos ao único que é capaz de trazer as bênçãos que é o Senhor, porque Tu és a bênção viva, Senhor. Trabalhe os nossos corações em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amados, nós começamos hoje uma série de estudo, tá? Começamos domingo passado, mas agora nós vamos entrar nos capítulos, tá? O capítulo 1 de Eclesiastes, o melhor título seria esse, Futilidades da Vida. Tá? É aquele momento que a gente tem que falar assim, são as coisas fúteis da vida que nós vamos estar ao longo desse trajeto percebendo, né? E com isso nós queremos estar dizendo o quê? Só deixa eu mudar uma coisinha aqui, que eu acho que assim vai ficar melhor para mim. Ah, amém? Então vamos lá. Como que se divide o capítulo 1? Tá? Primeiro se divide com uma introdução, aquilo que nós chamamos, tá? O versículo 1 apenas já é a própria introdução do livro. Dos versículos 2 aos versículos 18, nós podemos chamar de uma reflexão. Tá? Então, esse capítulo inteiro praticamente tem duas divisões só, a introdução e a reflexão. Sendo que a reflexão é quase que uma introdução para aquilo que ele vai trabalhar nos 17 outros capítulos, né? Então, ele dá uma entrada, né? Ele coloca esse ponto, ele vai falar uma série de coisas até aleatórias, mas ao longo dos próximos 17 capítulos, ele vai estar desenvolvendo todos eles, tá? Nós podemos também fazer um esboço do livro. Geralmente esses esboços, isso aqui eu peguei numa plataforma, tá? Do Logos que eu tenho, mas isso aparece muito nas Bíblias Vida Almeida, a Almeida atualizada e a corrigida, né? Que é já no começo do livro tem aquele esboço, né? Isso em cada livro da Bíblia, né? E isso ajuda bastante, porque quando você vai lendo os capítulos, você mais ou menos sabe o que se trata. Então, nesse esboço que eu peguei, tá? Ele coloca o capítulo 1 e o capítulo 3 como sendo vaidade do mundo. Tá? Sabendo que o capítulo 3 ele vai trabalhar a questão do tempo, que é uma coisa fantástica, que é um dos versículos que nós escolhemos 3 versículos para conversarmos com ele no original, o que exatamente as palavras estão dizendo, tá? E um dos versículos que eu escolhi é exatamente o versículo que vai dar toda o background, né, ou a introdução, podemos chamar assim, para o capítulo 3, tá? A segunda divisão é do capítulo, versículo 1, ainda o capítulo 4, né? Esse um é sempre, eu que errei ali, tá? Capítulo 4 a 8, tá? As gerações passam.
Depois você vai ter o capítulo 9 ao capítulo 11, mudança e novidade, e você vai ter todas essas questões. Então, o livro inteiro aí, ele pode ser dividido dessa maneira, tá? O capítulo 1. Então, o capítulo você tem, do versículo 1 ao versículo 3, vaidade do mundo, dos versículo 4 ao versículo 8, as gerações passam, versículo 9 ao versículo 11, mudança sem novidade, e do versículo 12 ao versículo 18, empenhado em conhecer, tá? É, tudo isso aqui é interessantíssimo para o nosso contexto, né? Quero dar saudações calorosas para a Sandra Estica, a Ângela, minha querida, a Rosângela, a Karina. Karina, saudade de vocês, Karina. Ah, pastor, domingo, todo domingo nós estamos indo na igreja, saudades assim mesmo. Curtindo uma piscina, Andressa, saudade de você, o Thiago também, um abraço, hein? Então, continua. Então, esse é o resumo, tá? Então, lembrando, gente, que o capítulo 1 inteiro, ele vai trabalhar essa questão de alguém assim que chegou à conclusão que a vida passa e a vida é cheia de coisas fúteis, né? Por isso o título, a futilidade da vida, tá? A vida é cheia, né, de vaidade, que é um termo que ele vai estar usando muito, né? Então, avançando aqui, amados, suas palavras iniciais, né, dificilmente pode ser considerada encorajadora, né? Você já pega o capítulo 1, né, os primeiros versículos do capítulo 1, ele já começa, vaidade, vaidade, né, diz o pregador, vaidade, vaidade, tudo é vaidade, né? E essa palavra vaidade aqui, que é coisa levada pelo vento, ou pode ser traduzido como futilidade, que é o termo, a tradução que eu estou usando, é aquele momento que ele chega, e ele vai colocar isso ao longo dos capítulos. Ó, gente, eu experimentei de tudo, eu conheci tudo, tá? E eu vi que tudo na vida é passageiro, tudo é uma questão de vaidade. Esse livro deveria nos fazer refletir quais seriam então as prioridades, ou o que, que é mais importante. Ele mesmo vai responder isso. Que ele chega à conclusão que a coisa mais importante que ele destacou aí é estar com Deus e conhecer a Deus. Tá? Alguns homens seculares, como o próprio Tolkien, que escreveu O Senhor dos Anéis, o C.S. Lewis, tá? O Chesterton, que é um ortodoxo, né? Muito forte nos Estados Unidos, ele já veio a óbito faz tempo, né? E você vai ter o Donny Ever, né? Um calvinista, né? Ferrado, que também escreve muitos artigos bons. O próprio, no Brasil, você vai ter o Hernandes de Lopes, que é um calvinista também. Todos eles vão trabalhar essas questões, esse fluxo de pensamento, tá? De que quando você olha para a fatalidade da vida ou para as coisas da vida, você precisa se atentar, porque todas essas coisas passam. O próprio mundo tem um termo, né? Todo mundo tem um minuto de grandeza ou de status. Se todo mundo tem um minuto de grandeza ou de status, por que então buscar esse um minuto só? Tá? E ele vai dizer que toda essa nossa questão está centrada em Deus. Tá? Avançando, e continua nos lembrando que tudo o que fazemos, tudo o que empenhamos na nossa vida se torna apenas em vaidade, pois é passageiro. Em forma de pergunta, ele diz: que proveito tem um homem de todo o seu trabalho que faz debaixo do sol? Tá? E parece num primeiro momento assim meio dark, né? Meio depressivo, né? Não, gente, tudo isso aí é futilidade. O que aproveita? Ele não está aqui pregando, tá, o vagabundismo, que você largar tudo, sair. Ele está construindo uma linha de pensamento onde ele vai chegar assim, gente, olha, eu vi que tudo passa, mas tem uma coisa que não passa, é a nossa relação com Deus. E eu diria muito mais, tá, gente? Tem uma coisa que não passa, são as promessas de Deus sobre a minha vida. Uma vez, uma das madrugadas, há muito tempo atrás, Deus me falou algo que eu de vez em quando repito na Monte Hebron. As promessas de Deus não perdem a validade. Tá? Então, por isso que eu sempre falo, se você tem promessas que alguém orou sobre você, ou Deus propriamente falou ao teu coração, ou foi ministrado de alguma maneira a sua vida, elas ainda estão no tempo da validade. Às vezes precisa de alinhamento, às vezes precisa conectar o tempo de Deus. Eu não sei o que precisa ser feito, tá? Eu ensino a minha casa sempre orar, Senhor, traga à existência aquelas palavras, né, que ainda não foram cumpridas, né? Como que dizendo ele, né? Eu olhei para tudo, eu fiz todas as coisas, eu construí, eu estudei, eu me dediquei, eu trabalhei, mas tudo se tornou vaidade, nada me satisfez.
Lembrando, gente, que a palavra vaidade aqui não é na conexão ou conotação de orgulho. Tá? A palavra koshn aqui no hebraico ela vai estar dizendo muito mais de futilidade, coisas inúteis, coisas que não vão me trazer a nada. É isso que nós precisamos entender. Por isso que a melhor tradução seria futilidade. Tá? Então, eu vi tudo, me dediquei e vi que tudo se tornou em coisas fúteis, não pôde me satisfazer. A palavra vaidade, ela também pode ser traduzida como vazio existencial. Tá? Não houve essa opção, principalmente nas novas traduções bíblicas, porque foram feitas a partir do século XVII para cá, e o século XVII estava sendo muito contaminado pelo iluminismo e pelo humanismo. Então, por causa dessas duas correntes filosóficas, eles não quiseram realmente colocar a palavra vazio existencial, porque era uma palavra muito usada pelos filósofos. Então, mas a ideia toda é essa. Aqui no aulão a gente tem que expressar e explicar. Então, veremos que essa falta de satisfação estará presente também nos próximos capítulos de Eclesiastes. Tá? Então, é um livro que, se você olhar no primeiro momento, é depressivo, mas se você olhar pela perspectiva de alguém, tá, que está querendo nos guiar a uma verdade reveladora, é fantástico. É mais ou menos isso. Você vai fazer uma trilha por uma floresta, por algum lugar desconhecido, tá? Quando eu fui escalar o Monte Sinai, tinha os guias, né, que ficavam. Por que eles são os guias? Porque eles conhecem o caminho. Então, eles sabem as partes perigosas e as partes não perigosas, ou seja, eles podem nos auxiliar. Tá? Então, eu gostaria que todos nós pudéssemos olhar para o livro de Eclesiastes e perceber Salomão como sendo esse guia para nós. Alguém que já passou, que conhece o caminho, que conhece o trajeto, que conhece os perigos e está dizendo, ó, é por aqui, gente, é por aqui. Por isso que em todos os capítulos ele vai trabalhar isso. Então, no versículo 2, ele declara que o tema do seu livro, da sua vida, né, será vaidade, vaidade, tudo isso é vaidade. Podemos colocar aqui futilidade, futilidade, tudo isso é futilidade, ou talvez buscando o que realmente ele quis dizer, tá? É um vazio existencial, tudo na vida não passa de um vazio existencial. E aí ele vai colocar, e Santo Agostinho vai pegar essa ideia, e Santo Agostinho vai dizer o seguinte, nós temos um vazio, ele não usa a palavra existencial, vou acrescentar, nós temos um vazio existencial que é do tamanho de Deus, e que só pode ser preenchido com Deus. Tá? Quem aqui já teve que tampar um buraco, né, sabe que tem que ser muito bem lacrado. Se ficar qualquer frestinha e vier uma água, a água passa. É o problema que às vezes nós estamos tendo lá com o telhado. Trocamos todo o telhado do Ministério Infantil, fizemos 2 telhas em cima da outra, fizemos tudo. E quando vem uma chuva, até essa semana o Oscar falou, pastor, parou de chover, nós vamos subir de novo, tentar descobrir o que está acontecendo. E às vezes é uma coisica de nada, amada. Então tem que ser muito bem lacrado. É essa a ideia que Santo Agostinho vai pegar. Santo Agostinho vai falar assim, ó, o meu vazio existencial, que é a palavra vaidade, né, a melhor tradução seria, ele somente é preenchido, ele será preenchido com Deus. O próprio Salomão vai entender isso, tá, gente? Então, no versículo 3, ele começa a defender sua tese, segundo a qual nossa existência é vazia, perguntando, que proveito tem um homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Interessante que o humanismo, amado, ele entra trazendo uma contra-resposta a essas questões, ou então ele vem trazendo alguns pontos para fazer as pessoas analisarem. Né? E uma das propostas do humanismo é que você precisa viver o aqui e agora, e você precisa curtir, você precisa aproveitar a vida. Essa ideologia, ou essa cosmovisão, mas muito mais uma ideologia, ela está até hoje presente na nossa sociedade atual. Tá? Vão aproveitar porque a vida é curta, só se vive uma vez, quero viver tudo que eu tenho. Então, essa questão do viver tudo, do aproveitar tudo, tem levado as pessoas a não fazer uma análise coerente do que é a vida. É o que Salomão vai fazer, gente. Peraí, e depois daqui? Tá? E como é que. Então, aquilo que eu falo assim, a vida é curta, mas a eternidade é longa. Algo que nós precisamos entender. Então, algumas pessoas tentam encontrar sentido naquilo que consegue saber e aprender sobre a vida, mas quando o pregador Salomão, né,
tentou adquirir conhecimento, ele descobriu que na muita sabedoria há muito enfado, e quem aumenta a ciência aumenta a tristeza. Nós vamos estudar esse versículo, principalmente essa palavra tristeza aí, no finalzinho, tá? Então ele vai dizer assim, até intelectualidade é cansativa, tá? É aquela pessoa assim que sabe tudo, sabe demais, e não tem mais nada que aprender, ele acaba, ou ele cai no orgulho, numa arrogância, ou ele perde a paciência para conversar com todo mundo, porque todo mundo é burro para ele, tá? A vida acaba sendo enfadonha, não existe nada novo, né? Não existe a diferença em provar algum alimento e dizer, nossa, que sabor gostoso, uma novidade, não, é nada. Gente, o cotidiano e a mesmice, tá? Ela traz uma angústia em qualquer ser humano, tá? Isso não quer dizer que você tem que trocar de casa, trocar de carro, trocar de família, não, não é isso. Mas você pode transformar os seus dias em dias novos, em dias restaurados, em dias maravilhosos debaixo da graça de Deus. Porque quem vai renovar o nosso dia, mesmo na mesma casa, no mesmo carro, no mesmo emprego, na mesma família, no mesmo tudo, quem vai renovar os nossos dias é só o Senhor. Por isso, assim, quando eu vejo essa rotatividade de pessoas em igreja, sempre atrás da igreja do point, a igreja do momento, e aqui acontece isso, Curitiba acontecia também, em todos os lugares acontece isso. Vem uma igreja nova, dependendo do título da igreja, da proposta da igreja, vai todo mundo para lá. Aí ficam 3 anos, né, a média de 3 anos a 5 anos. Aí depois vão para outra igreja. É muito comum, vem pessoas conversar comigo, oi, como é que está o teu ministério lá? Não, eu saí de lá. Então, é mais ou menos isso que Salomão está falando. Gente, se nós não nos cuidarmos, a coisa fica pesada, fica enfadonha, porque nós queremos sempre uma novidade, e essa novidade somos nós que vamos estar colocando. Então, Salomão descobriu que foi uma verdade transformadora. E podemos orar para que Eclesiastes ensine também a nós. Jamais encontraremos qualquer sentido verdadeiro ou felicidade duradoura, a não ser que a encontremos em Deus, tá? Se você teve a oportunidade de ler a biografia, né, do C.S. Lewis, é fantástico. Quando ele vai falar que ele se afasta, ele se torna um ateu, ele se torna um crítico da religião, um crítico de Deus, até o momento que ele tem um encontro com Deus, um encontro genuíno, transformador, e ele escreve, né, uma autobiografia, escreve um livro, ele conta um pouco da vida dele, e ele fala exatamente isso, que ele só encontrou algo duradouro quando realmente ele se entregou ao Senhor. Tá? Então é isso que Salomão está nos convidando a fazer. Salomão entendeu que a vida, entendeu que a frágil vida, né, humana está cheia de trabalho e fadiga, mas aonde queremos chegar com tudo isso? Tá? Nós estamos cheios de um ativismo, nós estamos cheios de uma série de coisas, eu vejo isso muito. Né? Essa semana tem de 4 pastores, 4, quase que se fosse mais um, ia dar um por dia, tá? Porque eu atendo de segunda a sexta. Né? E os 4 pastores, eles trouxeram a mesma verbalização. Ai, estou cansado. Ai, a coisa está terrível. Ah, é um fardo o ministério. Ah, isso. Por que Deus não me chamou para fazer outra coisa? E eu só escutando, falei, amado, talvez porque você está querendo carregar a igreja que o Senhor Jesus já carregou naquela cruz. Talvez é você que está querendo, não, nós precisamos fazer mais, precisamos fazer mais, precisamos fazer mais. E sempre vem aquele comentário, hoje eu não vejo muita maldade, também não julgo, né, mas como é que o senhor está fazendo? O senhor está tendo quantos cultos? Eu estou tendo presencial só um, mas como assim? Quantas pessoas? Aí vem toda aquela questão de pergunta, né? Eu sempre brincava com quem fosse participar do congresso da CEPAL em Águas de Lindóia para pastores, a gente ficava às vezes em 4 pessoas no quarto, né? A pergunta é, opa, o irmão é da onde? Tá? Que igreja que o irmão é? Quantos membros tem? Quanto que o irmão ganha? Eu sempre falava para quem está indo pela primeira vez, ó, essas perguntas vão acontecer. Parece que é uma preocupação humana, é claro, mas Salomão está dizendo, gente, para que tudo isso? Para que tudo isso? Então, ele vai nos levar a esse questionamento. A natureza se move em círculo, ele vai trabalhar um pouco isso também, contínuo e inexorável. Por exemplo, o sol nasce no leste e se põe no oeste. No dia seguinte nasce tudo de novo. Então, ele vai falar dessa mesmice que o sol faz, que a natureza faz, mas não há na natureza, claro que a natureza não tem o sentimento, não é viva, mas não há nessa criação de Deus algo enfadonho.
tá? É porque o sol sabe do compromisso dele, da responsabilidade dele. Mesmo que não tenha um chanticleer, né, quem conhece a história, para cantar e despertar o sol vai nascer porque ele sabe o papel dele. É mais ou menos isso. Salomão vai olhar para a natureza, ele não foi panteísta, tá, gente? Mas ele vai olhar para a natureza e fala assim: pô, mas peraí, a natureza tem lições para nós. A vida tem lições para nós. Chega um momento, amado, que eu e você chegamos a uma maturidade de pensamento, né? Eu vejo, às vezes, uma pessoa mais faixa etária do que eu, às vezes olhando para algumas coisas e diz assim: ih, pastor, isso aí, ó, isso é coisa, né? E eu já estou chegando nisso aí também, tá, gente? Isso é coisa da juventude. Parece que a gente olha assim, gente, calma. Eu tenho levantado 5h30 da manhã para correr, graças a Deus, tá? E às vezes depois eu faço um pouquinho de musculação. Aí eu vejo a preocupação de levantar peso de algumas pessoas, de ficar forte, e aí céu. Gente, um parênteses, né? Antigamente, uns anos atrás, você ia para uma academia e você estava concentrado no que você tinha que fazer. Hoje as pessoas entram, eu vi duas pessoas fazer, ficaram diante do peso, bateram foto, mas não fizeram. Então, essa necessidade, né, de trazer algo novo para a vida, que o próprio Salomão vai dizer: então, isso é futilidade. Mas voltando aqui, ele fala desse ciclo, ele fala o seguinte: sabe por que a coisa não se cansa? Porque o vento vai lá e o vento volta? Sabe por que as coisas não se cansam? Porque eles entenderam o seu propósito. Repito, não é uma visão panteísta, mas é uma visão, talvez, como Salomão estivesse entendendo o seguinte: cara, se você entender o seu propósito, mesmo que você tenha todo dia levantar para tomar o mesmo café, fazer as mesmas coisas, mas se você entender o teu propósito, cada dia esse propósito é novo, cada dia é uma experiência nova, cada dia é algo novo. Então, quando eu vejo pessoas dizendo: pastor, qual é o meu ministério? Eu falo: meu amado, talvez é acordar e dizer para: Senhor, abençoe Uberlândia, tenha misericórdia de Uberlândia. Tá? Talvez o teu propósito, enquanto você está indo para os teus serviços, né, você está declarando: Uberlândia ainda conhecerá Jesus Cristo como Senhor e Salvador, profetiza salvação, profetiza conhecimento. Eu não sei, porque às vezes nós queremos entender que ministério é algo assim faraônico, é algo estrondoso, né? Algo meio a lá Steven Spielberg, com efeitos especiais. E as igrejas estão caminhando muito para isso. Tá? Eventos e movimentos, né? E Salomão pergunta: gente, mas tudo bem, para quê? Qual é o objetivo? Para onde vocês estão querendo ir com tudo isso? Tá? Esse padrão aparentemente interminável, ano após ano, leva o homem a reconhecer que a sua existência sobre a Terra não passa de uma sobra temporária. Tá? Então, quando as pessoas começam a observar que essa vida ela é curta, que na realidade ela é, isso aconteceu muito nesse momento de pandemia, gente. Muitas pessoas se sentiram impotentes diante de morte, diante de situações. Muitas pessoas questionaram e muitas pessoas perceberam que a vida é passageira. Por isso que houve uma leva muito grande de diretores de grandes multinacionais saindo dos seus empregos, fazendo acordo para sair, comprando chacrinhas ali no redor de Sorocaba, Limeira, a outros lugares próximos ali de São Paulo. Isso aconteceu em Florianópolis também. Muitos mudaram para Florianópolis, tá? Dizer: olha, não, eu quero uma coisa mais simples agora. Eu quero agora cuidar disso, cuidar da minha vida, cuidar da família, cuidar dos meus netos, a maioria. Houve entrevistas, tá? Isso foi feito em entrevista. Por que você fez tudo isso? Não, eu cheguei à conclusão nessa pandemia que não vale a pena todo esse empenho, esse sofrimento. A vida é passageira. Tá? Eu espero que cada um deles entenda que com Deus a nossa vida não é passageira, mas é eterna. Gente, aqueles que se sentem tentados a acusar Salomão de erro científico por descrever um momento do sol como ele girasse ao redor da Terra, devem pensar melhor, pois Salomão apenas relatou um fato segundo a impressão humana, isto é, que o sol parece se levantar e se pôr. Ainda hoje, cientistas empregam essa linguagem, todos entendem perfeitamente do que se trata, sem necessidade de maiores explicações. Por que eu coloquei isso aqui? Tá? Houve um autor cristão que tentou desconstruir a Bíblia, tá? E ele vai para o liberalismo evangélico, e uma das coisas que ele vai colocar é esse texto e outro de Jó. Tá? Mas ele usa principalmente isso aqui: ó, Salomão, o homem mais sábio do mundo, mais conhecedor, não sabia que quem gira é a terra, não é o sol. Mas não é isso que Salomão estava falando, ele estava usando um termo popular da época. Tá? Então, sem problema nenhum. O versículo 6, a partir daqui, gente, eu vou colocar alguns versículos que eu estou comentando ele para você situar melhor. Tá? Salomão prossegue e menciona o movimento que o vento obedece à mesma regularidade observada nas estações do ano. Tá? Isso no versículo 6. No inverno, o vento norte varre Israel até o Negev. Quem já esteve lá sabe: o deserto ao sul de Israel.
No verão, o vento sul traz corrente de ar quente. Gente, é um ar-condicionado fantástico. Isso traz um revigorar da natureza, um reequilíbrio da natureza fantástico. Deus sabe o que faz. Já falei várias vezes, né, do degelo do Negev, trazendo águas cristalinas e águas geladinhas, né, que Davi vai usar, refrigera a minha alma. Em movimento incessante, o vento vai e volta em seu circuito, sempre indiferente à presença dos humanos. Ok, você poderia dizer aqui, mas não tem vida. Eu também digo que ele não está sendo panteísta. Mas ele é alguém que está analisando as coisas, porque ele vai chegar num ponto que por detrás de tudo isso há uma sabedoria. E é essa sabedoria que Einstein, ao estudar física quântica, a trabalhar alguns pontos, Einstein vai dizer, tem que ter uma mente criativa, soberana e uma mente extremamente arquiteta. Einstein é um dos primeiros a usar o termo arquiteto do universo, depois mais tarde é usado muito forte para uma associação, né, que nós conhecemos até hoje. Tá? Versículo 8, a vida na terra é repleta de fadigas, ele vai colocar isso, a linguagem humana é insuficiente para descrever a monotonia e a inutilidade de tudo isso. As pessoas nunca estão satisfeitas, seus olhos e ouvidos nunca se cansam de novidades. Nós podemos ver isso, gente, de uma forma simplória e rápida nas questões da classe, né, entre, vamos colocar 12 anos para cima, tá? Talvez chegando até uns 30 anos de idade, vamos pegar nessa faixa. A necessidade do novo, seja do carro, seja de roupa e principalmente, né, a novidade, a necessidade do novo smartphone. Né? Há quem diga, né, que algumas operadoras sempre lançam, né, novidades, né, operadora não, fabricante de telefone, né, como a Apple, como a Samsung, né, Motorola, LG, porque sabem, por mais que já o mercado esteja saturado, sempre vai ter pessoas em busca do novo. Só que quando é coisa material, não, também é prejudicial, porque muitas vezes as pessoas vão comprando um smartphone que custa aí mais de 10 mil reais e às vezes não consegue trocar um fogão em casa que vai custar 2 mil reais, 3 mil reais, sei lá. Tá? Então, por quê? Eu sempre falo isso para os meus alunos de ética cristã e sociologia da religião. Porque o fogão não dá para ele levar para o shopping, mas o telefone dá para ele ficar passeando no shopping. Então, aquilo que Richard Foster, né, um autor que eu sempre cito, fala que nós vivemos um mundo de futilidades, ele vai usar essa palavra futilidade, superficialidade, onde nós queremos estar sempre agradando os outros, e isso é sério. Tá? Então o ser humano está sempre em movimento frenético à procura de novas sensações, em busca daquilo que um sociólogo americano chama de desejo fundamental de adquirir novas experiências. Entretanto, retorna insatisfeito, exausto de suas aventuras. É isto que muitos pensadores do século XVI, XVII e XVIII chegaram à conclusão, tá, de quanto a vida é fadonha. Alguns partiram em busca de Deus, outros negligenciaram tudo, outros cometeram até suicídio. Pós-Segunda Guerra Mundial, vocês não têm ideia do número de filósofos, antropólogos, sociólogos e psicólogos que cometeram suicídio, tá? Porque eles chegaram à conclusão, poxa, mas que o ser humano, e muitos artigos foram escritos. Por sua vez, nós temos o Viktor Frankl, que passou por tudo isso, e pior que eles, foi preso num campo de concentração, mas ele sai lá e dizendo, eu encontrei o sentido da vida, eu encontrei o sentido da vida. E ele diz que o sentido da vida dele está em Deus, né? Ele coloca isso, tá? O que foi, primeiro versículo que nós vamos usar hoje, isto é, o que é de ser e o que se fez, isso se fará. De modo que nada há de novo debaixo do sol. O que se foi, tá, é o que há de ser. Então já foi, mas há de ser. É interessante. Einstein amava esse versículo, tá, gente? Einstein trabalhou a possibilidade de uma viagem no tempo a partir desse versículo, a profundidade desse versículo. E o que se fez, se fará. Tá? Então nós temos o quê? Três coisas. Foi, fez e fará. Tá? Vamos estudar um pouquinho mais isso aqui. Vamos lá, gente. Tá? A palavra foi em hebraico, tá, é a palavra Yahla. Ela vem de um dos nomes de Deus. Tá? Aqui está praticamente o nome de Deus. O que é o ser na essência,
o que torna-se, o que vir a existir, existir, acontecer, ou seja, o que acontece. Essa palavra aqui, dessa maneira, quem estudou o símbolo masorético sabe, aqueles Tzinho embaixo, tá? Vai mudar a palavra, mas deixando ela perto da originalidade. Então, esse símbolo masorético vai transformar essa palavra, que é um dos nomes de Deus, aquele que é, o sou, o ser ali da essência, primeiro, eu sou o que sou, mas vai se tornar aquilo que vai trazer a existência. É uma palavra que eu amo muito, porque ela diz o seguinte, que Deus é quem trará a existência. Por isso que nós oramos, para que Deus traga a existência, tá? A palavra fez, a palavra azaz, né? Que é fazer, maturar, realizar, fabricar. Qual que é a ideia que Salomão está dizendo? Salomão está dizendo o seguinte, olha, lá no passado, na eternidade, que Deus está preso a uma eternidade que nós não entendemos, preso não, Deus está numa eternidade que nós não entendemos, tá? Onde ele vai transitar o passado, presente e futuro. Nós vamos ver isso em várias situações, né? O próprio Davi fala assim, ó, antes mesmo de eu ser formado no ventre da minha mãe, o Senhor já me conhecia. Ele vai dizer isso para Jeremias, Jeremias, antes de você nascer, antes de você ser formado, eu já te conhecia, eu tinha te chamado. Tá? Antes de você foi, tá? Eu te fiz e agora eu quero te fazer, ou seja, fará. Tá? É muito interessante isso, é uma coisa complexa. Tá? Você vai ter um livro sobre Gênesis muito fantástico, tá? que ele vai tentar explicar essa questão até dessa visão quântica, né, do tempo. Lembrando que Einstein vai ficar encantado com esse versículo. E Einstein era um judeu, ele conhecia perfeitamente o hebraico. Tá? Mas o que é o fará? O fará, gente, é muito interessante, porque o fará é o juntar do foi e do fez. Então, como é que nós podemos colocar isso? Porque Paulo entendeu isso, gente. Paulo entendeu isso. Paulo vai falar em Colossenses e Efésios que nós fomos formados, que nós somos gerados. Em Filipenses ele fala mesmo que antes mesmo da criação, Jesus já tinha morrido na cruz por nós. É uma coisa bem maravilhosa e difícil do nosso entendimento. Então, lá no passado, Deus fez... Eu vou colocar de uma maneira particular, tá? Deus fez o Silas. Foi o Silas criado. Aí, quando eu nasci, o Silas se fez. E aí agora se fará o que? O projeto de Deus. Então, é isso que eu e você precisamos entender. No passado, aconteceu, no desenvolver desse passado foi construído e agora será trazido à existência. Então, essa palavra fará é a junção dessas duas, até no hebraico. Eu não coloquei aqui, mas porque eu queria colocar da onde vem a interpretação que Salomão vai colocando. E ele vai entender isso. Então, aí partindo do versículo 10, mas será verdade que não há nada novo? Até certo ponto, sim. Por exemplo, os pássaros já voavam muito antes que o homem seja capaz de realizar tal feito. E nem mesmo as viagens ao espaço são novidade, uma vez que Enoque e Elias também foram transportados ao espaço e nem precisaram levar suprimento de oxigênio. Tá? Ah, pastor, você foi meio infantil aqui. Eu também pensei que pode ser um pouco infantilidade da minha parte, mas o que eu estou querendo dizer é que às vezes nós deixamos. Essa semana eu mandei um vídeo para 2 pessoas, nessa chuva toda, uma caixa de abelhas, né? O cara tinha apiculista, né, que fala, né? Ele tinha a questão de abelhas, fabricando mel que ele retirava, e uma das caixas encheu de água. E aí ele falou assim, ele chegou assim, gente, deixa eu mostrar para vocês. Tinha um único buraquinho lá na caixa, tá? As abelhas saindo uma por uma com água na boca. Jogava, aí voltava lá. Aí vinha outro, jogava. Gente, a contra-gotas, elas estavam esvaziando toda aquela caixa. Um trabalho de equipe, um trabalho... E a pergunta é, quem colocou a inteligência nelas? Então, Salomão fala assim, gente, não existe nada de novidade. Tá? O versículo 11, ele coloca esse outro fator amargo que aflige o ser humano, é a rapidez com que se esquece e é esquecido. Não existe forma eterna. Por exemplo, a maioria das pessoas que tem dificuldade de saber o nome dos avós, dos bisavós. Tá? Por isso que há um projeto em Israel, que começou pós Segunda Guerra Mundial, que eles fazem apicultor, obrigado, que eles fazem o seguinte, não esqueceremos. E toda essa lembrança, né, onde eles têm um dia determinado, onde
toca a sirene em Israel, eles param tudo e todo mundo sai do carro. Você já deve ter visto a foto, né? Aquele monte de engarrafamento e todo mundo em pé fora dos seus carros. Fazem 1 minuto de silêncio para quê? Para que nunca venham a se esquecer do que aconteceu. Talvez nós precisamos entender isso, nós precisamos refletir, trazer à memória algumas questões. Versículo 12, após comentar, após suas conclusões, o pregador, né, Salomão, relata a sua peregrinação em busca do sumo bono, né, da vida, ou seja, o maior bem da vida. Tá? O versículo 12 vai trabalhar. Eu não coloquei os versículos até para forçar você para ler. Tá? Eu sei que a Sandra leu, pelo menos ela falou para mim. Tá? Então, leia Eclesiastes, né? Eu vou pedir para a pastora mandar isso aqui em PDF para você ler o versículo e vir aqui ler o comentário que eu coloquei. Tá? Em primeiro lugar, Salomão lembra ao leitor que vem sendo rei de Israel em Jerusalém, posição que lhe confere riqueza e fama. Então, aqui nesse momento ele também fala, vocês não estão falando com alguém qualquer. Não foi um momento de arrogância dele, tá? Tem um comentarista que colocou que ele foi, não, ele quis dizer, olha gente, para vocês saberem quem é que está escrevendo. Porque não era comum se identificar da maneira como ele o fez, tá ok? Mas ele faz questão para dizer, isso aqui é tão importante que eu quero me identificar aqui para que você saiba. Aí o versículo 14, nós vamos estudar o 14, depois nós vamos estudar o 18. São 3 versículos que eu disse no começo que nós pegamos para analisar no hebraico, tá? Atendei para todas as obras que se fazem baixo o sol. Eu prestei atenção, será a melhor tradução, para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e aflição de espírito. Essa palavra, gente, aflição de espírito, é uma palavra que diz angústia. É rewot, né? Rewot, uma coisa que fica remoendo dentro. Ele chega à conclusão que todas as experiências e o conhecimento que ele teve não preencheu o vazio. Por isso que eu digo e repito, alguns autores, alguns intelectuais, tá? Alguns teólogos, já citei aqui o C.S. Lewis, já citei o Tolkien, criador do Senhor dos Anéis, o próprio Tomás de Aquino, eu não tinha citado, o Santo Agostinho, né? Eles vão falar sobre essa aflição do espírito e aonde eles forem encontrar a paz, que é somente em Deus. Então, essa é a proposta de Salomão. Versículo 14, ele se aprofundou em toda a ciência da época, filosofia, história, arte, literatura, ciência, sociais, religião, psicologia, ética, línguas e muitas outras áreas do saber humano. Gente, ele trazia pessoas de fora, pessoas conhecedoras, tá? Sábios, e concluiu que tudo aquilo era tão fútil quanto o correr atrás do vento. Então ele falou assim, olha gente, tem um autor que ele coloca assim, todo o meu conhecimento, os livros que eu li, tá? Todo o poder que eu adquiri, os títulos que eu recebi, na hora que me deu seria, nos termos de hoje, síndrome do pânico, né? Ele coloca um outro termo que até não existia esse termo síndrome do pânico. Ele fala assim, quando me veio aquela angústia, aquele medo que estava dentro de mim, tá? Que me remoía por dentro, todo o meu conhecimento, tudo aquilo que eu li não veio sanar em nada. Então, é mais ou menos essas pequenas conclusões que Salomão está chegando. Gente, tudo isso não me levou a nada. No versículo 15 ele fala assim, ó, Salomão ficou frustrado ao descobrir que o acúmulo de conhecimento não o ajudou a resolver o enigma da vida. Então, há coisas tortas que não se podem endireitar, concluiu, e o que falta não se pode calcular. Tá? Então, nós não sabemos especificamente o que ele está falando aqui, tá? Mas talvez no geral, como eu falei, ele começa a olhar para a vida, ele começa a olhar para todos os conhecimentos, eu falo, gente, tem coisa que não tem como mudar, tem coisa que não dá para fazer. Tá? É claro, gente, que ele não está falando do coração humano. Eu não creio que ele esteja falando, porque ao transcorrer do livro ele vai falar que o coração humano pode ser transformado, pode ser mudado, sim, pode ser preenchido em todo o seu vazio, em toda a sua existência em Deus. Ele vai trabalhar muito essa questão. Tá? Por isso que muitos autores falam assim que houve um momento de desvio da vida de Salomão, onde ele cai inclusive em alguns comportamentos promíscuos, mas aqui no final da vida, e é quase que uma memória dele, ele chega a essas conclusões que nós precisamos também estarmos entendendo. Tá? O homem pode ir à lua, mas o voo de uma abelha, por causa dessa semana, tá, gente? Desafia todas as leis da aerodinâmica. Quem já viu uma abelha voando sabe o que eu estou falando, né? E agora,
né? Como é que elas conseguem trabalhar em equipe num comando de uma pessoa que é chamada rainha da colmeia, né? E ele fala isso, e eu coloco aqui, né? Então, o homem, com todo o seu conhecimento, ainda tem coisas que ele desconhece. Né? Está aí a prova de determinadas mutações, vírus, e as próprias questões, né? Da, do reclamar, como alguns ambientalistas gostam de colocar, a natureza vindo buscar o que foi tirado. Eu não sei se colocaria desse jeito, tá? Mas alguns terremotos, algumas questões que o homem não consegue, não consegue, o homem fica preso a isso. Então, o cientista investiga o segredo do átomo, mas não consegue utilizar o poder dos raios nem armazenar sua energia, né, que era o grande sonho da humanidade em uma época, né? É porque tem até um livro, né, um livro assim, uma historinha, né, de que eles saíam para caçar raios, aí estocavam assim para usar contra os seus inimigos. É um livro de ficção, é claro, né? Mas interessante, tá? Então assim, Salomão fala assim, ó, não consegue, a gente não conseguiu chegar a nada. Doenças como poliomielite, tuberculose, felizmente estão controladas, porém o resfriado comum continua solto. E nós temos hoje, na Monte Abrão, algumas pessoas vão faltar, já me avisaram, porque estão resfriadas. E é uma questão assim, mais desafiador que o voo da abelha é o voo do besouro. Eu não tinha pensado, Alexandre, que na realidade eu fiquei encantado com o vídeo das abelhas trabalhando, que falei, não, vou colocar aqui, mas de fato a natureza é algo impressionante, tá? Mas voltando, amado, nós temos algumas pessoas na Monte Hebron com resfriado, eu até pedi para elas mesmas falar que não vão na igreja hoje, tá? Então, nós estamos controlando tantas coisas, mas às vezes um resfriado comum, tá? E parece que o ser humano não consegue entender que é Deus dizendo, ó, fica na tua e se comporta melhor. O último versículo, nós já estamos caminhando para o final, porque na minha sabedoria muito enfado. E o que aumenta em conhecimento, aumenta em dor. Ele fala, a partir do momento que eu comecei a aumentar o meu conhecimento, começou a aumentar a minha dor também. Que a palavra makop usada é frustração. Tá? Então, na realidade, não é uma dor. Por isso, se você pensar em dor, você tem que pensar naquilo que Salomão vai usar a palavra, gosto, né, da palavra vaidade, vazio existencial. Aí sim, aí você tem assim que o homem tentou buscar tudo, mas na realidade ele caiu num grande vazio existencial. Tá? Então, veja só, se o intelectualismo fosse a chave para compreender a vida, nossas universidades seriam um oásis de paz e conhecimento, mas não são. Pelo contrário, são ambientes de inquietações e de estresse. Então assim, Salomão fala isso, gente, se o conhecimento fosse a solução para a humanidade, então, aonde tem mais conhecimento? Nas universidades, então lá deveria ser um oásis da vida, né? E para nós encerrarmos, algumas pessoas tentam encontrar sentido naquele que consegue saber e aprender sobre a vida, mas o pregador tentou adquirir conhecimento. Ele descobriu que há muita sabedoria, há muito enfado, e quem aumenta a ciência aumenta a sua tristeza. E assim ele termina concluindo que a vida é cheia de futilidades. E aqui nós terminamos o primeiro capítulo, tá? E aí nós vamos avançar nos próximos capítulos de Eclesiastes, e por isso o título que foi dado, né? Futilidades da vida, que é a conclusão final que Salomão chega. Gente, tudo é futilidade. Então, amados, vamos, como a palavra de Deus já falou, né? Vamos plantar onde nós podemos colher, tá? Vamos investir onde nós podemos aproveitar. E o melhor lugar é um lugar que a humanidade tem esquecido, que é a Nova Jerusalém. E a Nova Jerusalém, meu amado, ela está cada vez mais próxima de nós. Tá? Foi lançado essa semana um grande telescópio no espaço. Para mim, o que eles podem achar é a Nova Jerusalém chegando, né? Porque João fala que eu vi a Nova Jerusalém chegando, seu formato e tudo mais. Ele dá uma descrição ali, uma descrição que inclusive Enoque vai colocar e outros autores vão colocar também, principalmente Ezequiel, tá? Então, quando você olha para isso, meu amado, o que é a vida? Tá? Às vezes nós estamos perdendo tempo à procura de uma solução, à procura do melhor pastor, da melhor igreja, do melhor emprego, do melhor carro, da melhor casa. Ele fala o seguinte, ó, tudo isso é futilidade.
Tá? E aí ele vai, ao longo desse livro de Eclesiastes, dizer, gente, a única coisa que realmente não vai nos decepcionar, a única coisa que vai nos encher, que vai nos completar, é o conhecimento sobre Deus, a busca de Deus. Por isso que ele vai trabalhar muito essa questão, e C.S. Lewis vai escrever muito sobre isso, que ele só encontrou o verdadeiro sentido da vida quando ele encontrou e buscou a Deus. Então, essa é a proposta, que nós não caiamos nas futilidades da vida, mas que eu e você possamos avançar no conhecimento desse Deus único e verdadeiro. E eu termino com a frase de Santo Agostinho, que preenche completamente a minha e a sua existência, em nome de Jesus. Amém, meu querido? Que Deus nos abençoe, que Deus nos faça refletir sobre tudo isso, porque às vezes, quando eu escuto de alguma pessoa que vendeu todo o seu patrimônio, deixou aplicado, mas foi morar num rancho, que tem uma música no ranchinho, né? No ranchinho, foi comer galinha caipira, comer coisa da sua horta, dá a impressão assim que ele esqueceu da vida. Não, ele não esqueceu da vida, ele não desistiu da vida, pelo contrário. Talvez ele tenha encontrado o sentido da vida. Amém? Que Deus abençoe a todos nós em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Estou encerrando aqui.